Eles me deixaram aqui com apenas 2 mudas de roupa e uma promessa que eu, na minha doce ignorância de mãe, escolhi acreditar. Disseram que a casa precisava de uma dedetização urgente, que o cheiro do veneno faria mal aos meus pulmões cansados. Meu filho beijou minha testa, minha nora sorriu aquele sorriso que não alcança os olhos, e meu neto nem tirou os olhos do celular. Eu fiquei sentada na recepção deste asilo, esperando o fim de semana passar. Mas, 3 horas depois, enquanto eu tomava um café aguado em um copo de plástico, o celular de uma enfermeira apitou. Ela deixou a tela virada na mesa por descuido. E lá estava. Uma foto postada há 10 minutos. Os 3 no aeroporto de Guarulhos, segurando passagens e orelhas do Mickey. A legenda dizia: finalmente férias. Livres de qualquer peso. Disney. O peso. Era eu. E eles não sabiam que aquele peso estava prestes a se tornar o maior pesadelo da vida deles. Meu nome é Teresa. Tenho 74 anos, as mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira e um coração que, até poucos dias atrás, batia apenas para ver minha família feliz. Eu não sou uma mulher que teve tudo de mão beijada. Construí meu patrimônio vendendo bolos, depois abrindo uma padaria e depois comprando imóveis. Cada tijolo da casa onde criei meu filho, Roberto, foi pago com farinha, suor e noites sem dormir. Quando meu marido, o falecido João, partiu há 10 anos, eu prometi a mim mesma que nunca seria um estorvo. Eu tinha minha saúde, minha mente está clara como água e minhas economias. Mas a solidão é uma doença silenciosa, meus amigos. Ela entra sem bater e vai ocupando os cômodos da casa. Roberto sempre foi meu orgulho, um menino estudioso que virou um engenheiro respeitável. Mas algo mudou quando ele se casou com a Patrícia. Não me entendam mal. No começo eu tentei gostar dela, mas Patrícia tinha um jeito de olhar para as minhas coisas. Meus móveis de madeira maciça, minhas joias antigas, até meu faqueiro de prata, como se já estivesse calculando o preço de revenda. A mudança foi sutil. Primeiro, eram os jantares de domingo que foram cancelados. Estamos muito ocupados, mãe, dizia Roberto. Depois, as visitas do meu neto, o Lucas, que pararam. Ele tem muita lição, vó. Eu aceitava. Mãe sempre aceita, não é? A gente inventa desculpas para não enxergar a rejeição dos filhos. Até que, há 3 meses, Roberto veio com uma conversa estranha. Ele sentou no sofá da minha sala, aquele de veludo azul que eu tanto amo, e segurou minha mão. As mãos dele estavam suadas. Mãe, a gente estava pensando. Essa casa é muito grande para a senhora sozinha. A manutenção, a limpeza. Por que a senhora não passa uma temporada lá em casa? A gente aluga essa aqui, o dinheiro entra para a senhora e a gente cuida de tudo. Meu coração se aqueceu. Morar com meu filho? Ver o Lucas todos os dias? Parecia um sonho. Eu aceitei. Assinei papéis que ele disse serem autorizações para a imobiliária administrar o aluguel. Eu nem li. Quem lê documentos que o próprio filho traz? A confiança de uma mãe é sua maior fraqueza. Fui para a casa deles. Mas o sonho durou pouco. Eu fui instalada no quarto de empregada, nos fundos, perto da lavanderia. É provisório, mãe. Vamos reformar o quarto de hóspedes, disse Patrícia. O quarto era úmido. Minha bronquite atacou na primeira semana. Eu ouvia as conversas pela parede fina. Ela tosse a noite toda, Roberto. Não consigo dormir, reclamava Patrícia. Calma, amor. Já estamos resolvendo. Ele respondia num tom baixo. Eu me sentia um lixo. Comecei a tentar ser invisível. Lavava minha própria roupa. Comia antes deles para não incomodar na mesa. Ficava no meu quartinho lendo a Bíblia. Mas a presença de um idoso, para quem não tem amor no coração, é sempre um incômodo. O cheiro do meu remédio incomodava. O barulho da minha bengala no piso de madeira incomodava. Minha existência incomodava. Então veio o golpe final. A tal dedetização. Mãe, descobrimos uma infestação de cupins na estrutura da casa. Roberto disse, com uma cara de preocupação teatral digna de novela. Vamos ter que sair por 1 semana para aplicarem o veneno. É muito forte e perigoso para a senhora. E para onde vamos? Perguntei, ingênua. Nós vamos para um hotelzinho perto do trabalho,
disse Patrícia rapidamente. Mas lá não tem estrutura para a senhora, muitas escadas. Conseguimos uma vaga num lugar ótimo, um residencial sênior, o Recanto do Sol. É só por 5 ou 6 dias. É como um spa. Um spa. Eu olhei para a mala que Patrícia já tinha feito para mim. Era pequena. Mas só isso de roupa? É calor, mãe. Não precisa de muito. Vamos, o Uber já está esperando. A viagem foi silenciosa. Roberto dirigia tenso. Patrícia digitava furiosamente no celular. Lucas estava com fones de ouvido, balançando a cabeça. Ninguém olhou para mim no banco de trás. Eu sentia um frio no estômago, uma intuição ruim, aquele aperto no peito que as mães sentem quando algo está errado com a cria. Mas eu sufoquei o sentimento. Não seja ingrata, Teresa, pensei. Eles estão cuidando de você. Chegamos aqui, o Recanto do Sol. O nome é bonito, mas a realidade. O portão de ferro rangeu quando entramos. O prédio é antigo, com a pintura descascada. Não parecia um spa. Cheirava a água sanitária barata e sopa de legumes passada. A diretora, uma mulher simpática chamada Dona Vilma, nos recebeu. Ah, Dona Teresa, seja bem-vinda. O quarto 14 já está pronto. Roberto não quis entrar. Mãe, a gente está muito atrasado para o trabalho. A senhora fica bem? Semana que vem a gente vem te buscar, sem falta. Ele me deu um beijo rápido na bochecha. Senti a barba dele roçar minha pele e o cheiro do perfume que eu mesma dei de presente no Natal passado. Fica com Deus, Dona Teresa, disse Patrícia já na porta. Tchau, vó, gritou Lucas, sem tirar os olhos da tela. Eles saíram. Eu vi o carro se afastando pela janela da recepção. O carro preto, luxuoso que eu ajudei a pagar a entrada anos atrás. Fui levada para o quarto. Havia outra senhora na cama ao lado, dormindo de boca aberta, roncando suavemente. O armário era de metal, frio. A cama tinha um colchão fino, coberto com um plástico barulhento por baixo do lençol. Sentei na beira da cama e alisei minha saia. É só uma semana, repeti para mim mesma. Eles me amam. É para o meu bem. Foi então que a enfermeira jovem entrou para verificar minha pressão. Ela parecia entediada, mastigando chiclete. Ela colocou o aparelho no meu braço e o celular dela vibrou na mesa de cabeceira. Ela não viu que a tela acendeu virada para mim. Eu tenho 74 anos, mas uso óculos novos. Eu vi a notificação do Instagram. Ela seguia meu filho? Não. Ela devia estar explorando a aba de localização, ou algo assim. Ou talvez o mundo seja pequeno demais. Não, depois eu entendi. Meu filho tinha feito check-in público. A enfermeira devia ser amiga de algum amigo. A foto, aquela maldita foto. Roberto, Patrícia e Lucas, no aeroporto, sorrindo como se tivessem ganhado na loteria. As orelhas do Mickey na cabeça da minha nora. A legenda. Férias merecidas. Disney, aí vamos nós. 15 dias de magia. 15 dias? Eles disseram uma semana. Disney? Eles disseram que iam trabalhar e ficar num hotel simples. Dinheiro? Eles diziam que estavam apertados, que por isso precisavam alugar minha casa. O ar me faltou. O quarto começou a girar. O cheiro de desinfetante ficou insuportável. Parecia ácido queimando minhas narinas. Dona Teresa! Dona Teresa, sua pressão foi a 18/10. Calma, respira! A enfermeira gritou. Eu não conseguia respirar. A dor não era no peito físico, era na alma. A traição tem um gosto amargo, metálico, como sangue na boca. Eles não me trouxeram para cá para me proteger de veneno de cupim. Eu era o cupim que eles queriam exterminar da vida deles para poderem viajar. Eles me deixaram num depósito de velhos para ir brincar com um rato gigante na América. Os primeiros dias foram um borrão cinza. Eu me recusava a comer. A comida aqui tem sempre o mesmo gosto. Nenhum. Arroz empapado, feijão ralo, uma carne moída que mais parece sola de sapato. Mas não era o paladar que me impedia de engolir. Era o nó na garganta. Um nó feito de mágoa e incredulidade. Eu passava os dias sentada na varanda coletiva, olhando para o portão.
Uma parte estúpida e esperançosa de mim ainda achava que era um engano, que eles voltariam, que Roberto entraria correndo por aquele portão dizendo: "Mãe, foi um erro, me perdoa." Mas o portão só abria para ambulâncias ou para o caminhão de entrega de fraldas geriátricas. A noite era o pior momento. O silêncio do asilo não é um silêncio de paz. É um silêncio cheio de sons tristes. O choro baixo de alguém no quarto ao lado, chamando pela mãe que já morreu há 50 anos. A tosse seca da minha companheira de quarto, Dona Lourdes, que não fala, apenas olha para o teto com olhos leitosos. O som dos passos das enfermeiras no corredor, sapatos de borracha rangendo no piso frio. No terceiro dia, tentei ligar. Apanhei meu celular antigo, que Patrícia tinha esquecido de carregar antes de me deixar aqui, mas que eu, prevenida, tinha o carregador na bolsa. Disquei para o Roberto. Caixa postal. Disquei para a Patrícia. Caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp. Filho, estou me sentindo mal. Quando vocês vêm? A mensagem ficou com um tique cinza. Nem chegou. Eles deviam estar no avião ou já nos parques, rindo, comprando dólares, comendo hambúrgueres. No quinto dia era meu aniversário. 75 anos. Eu acordei esperando pelo menos uma ligação. Parabéns, mãe. Passei o dia todo com o celular na mão. A bateria foi drenando, assim como a minha esperança. As enfermeiras, que mal sabiam meu nome, trouxeram um bolinho industrializado no fim da tarde. Parabéns, vó Teresa, disseram, num coro desafinado e sem alma. Eu sorri, um sorriso que doeu nos músculos do rosto. Agradeci. Mas por dentro eu estava gritando. 75 anos de vida, de luta, de amor dedicado àquele menino, para passar essa data cercada de estranhos, enquanto ele brindava com champanhe na Flórida. Foi na segunda semana que a realidade cruel começou a se revelar por completo. Eu já estava mais calma, ou talvez apenas mais anestesiada. Comecei a prestar atenção ao meu redor. Eu não sou senil. Meus ouvidos funcionam muito bem, obrigada. Estava na sala de TV, fingindo assistir a um programa de culinária, quando ouvi a diretora, Dona Vilma, conversando com a assistente social no corredor. A porta estava entreaberta. A família da Dona Teresa do 14. É complicado, dizia Vilma folheando uma pasta. Por quê? O pagamento caiu? Perguntou a outra. Caiu só a primeira parcela. O filho, Roberto, deixou um cheque pré-datado para o mês que vem, mas disse que talvez atrase porque está com uns problemas de liquidez. O engraçado é que ele disse que a venda da casa da mãe vai cobrir tudo. Venda? Mas ela não está aqui temporariamente? Minha filha, você trabalha aqui há quanto tempo? Vilma riu, um riso seco. Temporário é o que eles dizem para o idoso entrar no carro. O contrato que ele assinou é de permanência indeterminada, e ele já trouxe a procuração. A casa dela já está na imobiliária. O corretor me ligou ontem para confirmar se ela estava lúcida para assinar a escritura definitiva ou se a procuração bastava. Meu sangue gelou. Minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei cair o controle remoto da TV. O barulho fez elas olharem para dentro da sala, mas eu fechei os olhos e fingi que estava cochilando. Venda da casa. A minha casa, o meu santuário, onde plantei minhas roseiras, onde a marca da altura do Roberto ainda está riscada no batente da porta da cozinha. Eles não foram só para a Disney. Eles estavam vendendo a minha vida para financiar a vida deles. A procuração. Lembrei dos papéis que assinei meses atrás. Para a imobiliária administrar o aluguel, ele disse. Mentira. Era uma procuração de plenos poderes. Eu tinha dado a ele o poder de me destruir. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para a mancha de umidade no teto que parecia um mapa mundi distorcido. A tristeza profunda deu lugar a algo novo. Algo quente, que começou no estômago e subiu para a garganta. Raiva. Não, raiva é pouco. Indignação. Ódio. Eu me lembrei de todas as vezes que deixei de comprar um vestido novo para pagar o curso de inglês do Roberto. De todas as vezes que cuidei da Patrícia quando ela teve gripe, fazendo canja e levando na cama.
Dos presentes caros que dei ao Lucas, computadores, celulares, tirando da minha aposentadoria. Eu me senti a pessoa mais estúpida do mundo, mas também me senti viva. A dor me acordou. No dia seguinte, fui para o jardim. Havia um senhor lá, senhor Almir, que sempre estava com um rádio de pilha ouvindo notícias. Ele era o fofoqueiro do asilo, sabia da vida de todo mundo. Dona Teresa, bom dia, ele disse, ajeitando o boné. Soube que sua família está viajando. Coisa chique, né? É, senhor Almir, chique. Pois é, o filho da dona Clotilde, do quarto 10, também viajou e nunca mais voltou. Vendeu o apartamento dela e comprou uma lancha. Cuidado, hein? O comentário dele foi como uma facada, mas confirmou o que eu precisava. Eu não era a única, mas eu seria a única a não aceitar isso calada. Voltei para o quarto e comecei a revirar minha bolsa. Eles levaram quase tudo, mas deixaram minha agenda velha. Nela, eu tinha anotado, anos atrás, o telefone de um antigo cliente da minha padaria, Dr. Fontes. Ele adorava meu pão de queijo. Ele era um dos advogados mais respeitados da cidade, conhecido por ser um tubarão no tribunal. E mais importante, ele me devia um favor. Uma vez, o filho dele quebrou a vidraça da minha padaria e eu não cobrei nada, nem chamei a polícia. Apenas conversei com o menino e dei um conselho. O Dr. Fontes nunca esqueceu. Será que ele ainda estava vivo? Será que o número ainda existia? Meus dedos tremiam sobre o teclado do celular. Eu tinha pouco crédito. Tinha que ser rápida. Disquei. Chamou 1, 2, 3 vezes. Escritório Dr. Fontes, bom dia. Eu gostaria de falar com o Dr. Hélio Fontes, por favor. É Teresa, da padaria Doce Sonho. É uma emergência de vida ou morte. A secretaria hesitou, mas a urgência na minha voz deve ter funcionado. Minutos depois, uma voz grave e rouca atendeu. Dona Teresa? O melhor pão de queijo de Minas? Quanto tempo? Aconteceu alguma coisa? Dr. Hélio. Minha voz falhou e pela primeira vez em dias eu chorei. Não choro de vítima, mas choro de alívio. Eles levaram tudo, doutor. Eles me trancaram num asilo e foram para a Disney. E estão vendendo minha casa. Houve um silêncio do outro lado da linha, o som de uma caneta batendo na mesa. Dona Teresa, a senhora assinou algo? Assinei, achando que era para aluguel. Entendo. O tom dele mudou. Ficou frio, profissional, afiado. A senhora está lúcida? Mais lúcida do que nunca, doutor. E com muita, muita raiva. Ótimo. A raiva é o melhor combustível para a justiça. Não se preocupe com honorários agora. Vamos fazer o seguinte. Enquanto eu ouvia as instruções do Dr. Fontes, olhei para o espelho manchado do quarto. A velhinha triste e abandonada estava sumindo. Em seu lugar, vi a mulher que levantou um negócio do zero, que criou um filho sozinha, que enfrentou a vida de peito aberto. Eles acharam que tinham deixado uma velha inútil no asilo. Eles não sabiam que tinham acabado de acordar uma leoa. Eu desliguei o telefone. Olhei para o calendário na parede. Faltavam 3 dias para eles voltarem. 3 dias. Era tempo suficiente. Limpei as lágrimas. Arrumei o cabelo. O dia seguinte amanheceu diferente. O sol parecia brilhar mais forte, ou talvez fosse a chama que acendeu dentro de mim que iluminava tudo. Eu não era mais a velhinha abandonada do quarto 14. Eu era Teresa, dona da minha história, e estava prestes a reescrever o final dela. Às 10 horas da manhã em ponto, o portão do Recanto do Sol se abriu. Não para uma ambulância, nem para o caminhão de entregas. Um carro preto, brilhante, daqueles que impõem respeito só de olhar, estacionou na entrada de terra batida. O motorista, uniformizado, abriu a porta traseira e de lá saiu o Dr. Hélio Fontes. Ele envelheceu, claro. Os cabelos estavam brancos como a neve. Caminhava com a ajuda de uma bengala elegante com punho de prata. Mas o olhar por trás dos óculos de aro grosso, ainda era o mesmo olhar penetrante que fazia juízes tremerem. Ele vestia um terno impecável, destoando completamente daquele lugar cheirando a abandono. Eu estava na varanda esperando.
Vi quando a dona Vilma, a diretora, saiu correndo do escritório, ajeitando o cabelo, assustada com aquela visita ilustre. "Pois não? O senhor procura alguém?" perguntou ela, com um sorriso nervoso. Dr. Hélio nem a olhou. Ele caminhou direto até mim, tirou o chapéu e segurou minha mão com as duas dele. "Dona Teresa, a senhora continua com a mesma elegância de sempre. Perdoe-me a demora. O trânsito nesta cidade está impossível." O silêncio na varanda era absoluto. As enfermeiras pararam de cochichar. O Sr. Almir baixou o rádio. Dona Vilma estava boquiaberta. "Dr. Hélio, obrigada por vir." Minha voz saiu firme. "Temos muito o que conversar." "Temos sim. E vamos conversar em particular." Ele se virou para a diretora, o sorriso desaparecendo instantaneamente. "Minha cliente precisa de uma sala privada, agora. E tragam água. Mineral, lacrada. Não essa água da torneira que servem aqui." Sentados na sala da diretoria, que Dona Vilma cedeu tremendo, eu contei tudo. Mostrei a foto do Instagram que eu tinha conseguido tirar um print. Aprendi isso na marra, mexendo no celular a noite toda. Contei sobre a conversa ouvida atrás da porta, sobre a venda da casa. Dr. Hélio ouvia atentamente, anotando em um bloco de couro. Quando terminei, ele respirou fundo e tirou uma pasta da maleta. "Dona Teresa, a senhora tem uma sorte imensa de ter me ligado. Eu verifiquei os registros do cartório hoje cedo, antes de vir. Há um pedido de averbação de venda no seu imóvel." Meu coração falhou uma batida. "Eles venderam?" "Tentaram." Dr. Hélio sorriu, um sorriso de tubarão. O que seu filho esqueceu, ou talvez nunca tenha se dado ao trabalho de saber, é que o imóvel tem uma cláusula de usufruto vitalício inalienável gravada na escritura original, aquela de 30 anos atrás. Ele não pode vender sem a sua assinatura presencial e testemunhada em cartório. A procuração que ele tem serve para administração, aluguel, movimentação bancária simples. Mas para venda de imóvel com usufruto? Não serve. O cartório barrou o processo ontem. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. A casa ainda era minha. "Mas isso não é tudo", continuou ele. "Verifiquei suas contas. Eles limparam a conta corrente conjunta. Levaram cerca de R$ 15.000. O dinheiro da reforma do telhado." Sussurrei, sentindo a raiva voltar. "Exato. Mas..." Ele fez uma pausa dramática. "Eles não tocaram na conta investimento do Banco Central. Aquela que seu marido abriu no seu CPF, lembra? As letras de crédito? Eu tinha esquecido completamente. João, meu marido, era precavido." "Teresa, isso aqui é para o seu futuro, caso eu falte", ele dizia. "Quanto tem lá, doutor? Com os juros compostos de 10 anos? "Dona Teresa, a senhora tem quase R$ 500.000 parados, rendendo. Seu filho não sabe dessa conta porque ela não está vinculada ao aplicativo do banco que ele tem a senha. É uma conta antiga, que exige assinatura física para movimentar. R$ 500.000. Eu olhei para as minhas mãos calejadas. Eu era uma mulher rica, presa num asilo de terceira categoria, comendo arroz empapado, enquanto meu filho gastava o meu dinheiro da aposentadoria na Disney, achando que eu era um fardo. A ironia era tão grande que comecei a rir. Uma risada nervosa que logo se transformou em lágrimas de alívio. "Eu não sou um estorvo, doutor. Eu sou a solução dos problemas deles e eles jogaram a solução no lixo." "Exatamente", disse Dr. Hélio, fechando a pasta com um estalo seco. "Agora, vamos ao plano. Eu já entrei com um pedido de revogação total da procuração. A partir de hoje, Roberto não pode comprar nenhuma bala com o seu nome. Bloqueei todas as contas conjuntas. O cartão de crédito dele, se for dependente do seu, vai parar de funcionar em..." Ele olhou para o relógio de ouro no pulso. "Agora." Imaginei a cena. Eles na Disney tentando pagar um jantar caro e o cartão sendo recusado. Senti uma pontada de satisfação maliciosa. Deus me perdoe, mas senti. Mas o grande finale, Dona Teresa, será a recepção. Quando eles voltam? Amanhã à tarde.
Eles disseram que viriam aqui resolver a situação assim que chegassem. Ouvi Roberto dizer ao telefone que ia me transferir para um asilo público do estado porque o dinheiro da venda da casa ia demorar. Doutor, Hélio ficou vermelho de raiva. Ele disse isso? Asilo público? Com a senhora tendo R$500.000 no banco e uma casa própria? Isso é abandono material e violência psicológica. Isso dá cadeia, Teresa. Cadeia. Eu não quero ele na cadeia, doutor. Ainda não. Eu me levantei, sentindo minhas pernas firmes pela primeira vez em semanas. Eu quero olhar nos olhos dele. Quero ver a cara da Patrícia quando souber que a velha inútil é quem segura as rédeas. Eu quero justiça. E a senhora terá. Doutor Hélio se levantou também. Vou preparar a documentação. Amanhã estarei aqui, mas não virei sozinho. Vou trazer um tabelião para oficializar suas declarações e, se a senhora permitir, um oficial de justiça para notificar seu filho assim que ele pisar aqui. Antes de sair, Dr. Hélio chamou a Dona Vilma. A partir de agora, Dona Teresa terá tratamento VIP. Quero as melhores refeições, quarto individual se possível. E ninguém, eu disse ninguém, entra para falar com ela sem minha autorização. A conta pode mandar para meu escritório. A mudança foi instantânea. Naquela noite, jantei frango assado com salada fresca no quarto da diretoria. As enfermeiras me tratavam como se eu fosse a rainha da Inglaterra. O poder do dinheiro e da autoridade é algo assustador, mas naquele momento era meu escudo. Dormi profundamente, sem tossir, sem chorar. Eu estava me preparando para a batalha e eu ia vencer. O dia do retorno. O clima no asilo estava tenso. Todos sabiam que algo grande ia acontecer. Eu pedi para tomar banho cedo. Vesti minha melhor roupa, um conjunto de linho bege que tinha sobrado na mala, e coloquei meu colar de pérolas falsas, o único que Patrícia não tinha cobiçado. Passei um batom rosa claro. Sentei na cadeira de vime na recepção, bem de frente para a porta de entrada. Dr. Hélio estava sentado ao meu lado, lendo um jornal, como quem não quer nada. 2 homens de terno estavam em pé, mais ao fundo. Eram do escritório dele. Eram 15h30 quando o carro parou. O mesmo carro preto que me deixou, agora coberto de poeira da estrada. Ouvi as vozes antes de vê-los. Que lugar horrível, Roberto. Vamos tirar ela logo daqui e levar para o abrigo municipal. Eu não vou gastar um centavo do dinheiro da casa com mensalidade disso aqui. Era a voz de Patrícia. Calma-se, amor. A gente pega ela, diz que vamos para casa, e no caminho deixamos lá no outro. Ela nem vai perceber. Está gagá mesmo, respondeu meu filho. Gagá. A palavra ecoou na minha cabeça. A porta se abriu. Eles entraram. Estavam bronzeados, carregados de sacolas da Disney, com aquelas orelhas ridículas penduradas nas bolsas. Lucas vinha atrás, digitando no celular novo. Eles pararam bruscamente quando me viram. Não a velha encolhida que esperavam, mas uma mulher sentada ereta, de pérolas, com um advogado ao lado. Mãe? Roberto gaguejou. O quê? O que está acontecendo? A senhora está arrumada. Olá, Roberto. Patrícia. Lucas. Minha voz saiu calma, fria como o mármore. Como foi a viagem? O Mickey mandou lembranças? Patrícia ficou pálida. O bronzeado dela pareceu desbotar na hora. Viagem. Que viagem, Dona Teresa? A gente estava trabalhando. Pare de mentir, gritei, batendo a mão na mesa. O som ecoou pelo saguão. Eu vi as fotos. Eu vi os vídeos. Eu sei que vocês me largaram aqui como um cachorro velho para torrar o meu dinheiro em Orlando. Roberto tentou assumir o controle. Ele deu um passo à frente agressivo. A senhora está delirando. Deve ser a demência avançando. Vamos embora agora. Pegue suas coisas. Ele tentou segurar meu braço. Tire a mão dela. A voz do Dr. Hélio trovejou. Ele se levantou, com seus 1,85 m de altura, bloqueando meu filho. Quem é você? Roberto recuou. Eu sou o advogado da sua mãe e o homem que vai garantir que você não toque em mais um centavo do patrimônio dela. Roberto riu, nervoso. Advogado? Patrimônio? A casa já está vendida, meu amigo. A procuração é minha. Eu sou o curador dela. Ela não tem nada.
Errado, disse Dr. Hélio, estendendo um documento. A procuração foi revogada ontem. A venda da casa foi bloqueada pelo cartório por falta de assinatura da usufrutuária. E suas contas? Bem, acho que você já descobriu que seus cartões não funcionam, não é? Roberto travou. Ele olhou para Patrícia, que estava com os olhos arregalados. Roberto, o e-mail do banco. A notificação de bloqueio. Era verdade? Ela sussurrou. Vocês tentaram me dar um golpe, eu disse, levantando-me devagar. Caminhei até ficar cara a cara com meu filho. Você, meu filho, que eu carreguei no ventre, que eu alimentei, que eu eduquei. Você planejou me jogar num asilo público para ficar com a casa que seu pai construiu com as próprias mãos. Mãe, não é nada disso. A gente estava precisando. Era um empréstimo. A gente ia te devolver. Roberto começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de medo. Medo de perder a vida mansa. E o Lucas? Olhei para meu neto. Ele tinha baixado o celular. Parecia assustado. Você sabia, Lucas? O menino abaixou a cabeça. Sabia, vó. Eles disseram que a senhora ia atrapalhar se ficasse em casa. Aquilo doeu mais que tudo. Mas a dor agora era combustível. Acabou, Roberto. Dr. Hélio já entrou com uma medida protetiva. Vocês estão proibidos de se aproximar da minha casa. Mas nós moramos lá, gritou Patrícia histérica. Nossas coisas estão lá. Não moram mais. Dr. Hélio interveio. A casa é propriedade exclusiva da Dona Teresa. Vocês eram hóspedes. E como hóspedes indesejados que tentaram fraudar a proprietária, foram despejados. As fechaduras foram trocadas hoje de manhã por um chaveiro, com acompanhamento policial. Suas coisas estão em caixas na garagem. Vocês têm 24 horas para retirar. Patrícia começou a gritar, xingando, dizendo que eu era uma velha egoísta, que eu ia morrer sozinha. Antes sozinha com minha dignidade do que acompanhada por abutres, respondi. Dr. Hélio fez um sinal e os dois homens de terno se aproximaram. Senhores, por favor, acompanhem essas pessoas até a saída. Se houver resistência, a polícia já foi acionada. Roberto olhou para mim uma última vez. Seus olhos suplicavam, mas não por amor, por dinheiro. Mãe, por favor, a gente não tem para onde ir. O aluguel do apartamento antigo venceu, a gente entregou. Vocês têm saúde, Roberto. Têm juventude. Trabalhem. Comecem do zero como eu e seu pai começamos. Quem sabe assim vocês aprendam o valor de um teto. Eles foram escoltados para fora. Vi pela janela Patrícia chorando e batendo no peito de Roberto, culpando-o. Vi Lucas entrar no carro batendo a porta. E vi o carro se afastar, levantando poeira. Quando o carro sumiu na curva, senti uma mão no meu ombro. Era o Dr. Hélio. A senhora está bem, Teresa? Respirei fundo. O ar entrou limpo nos meus pulmões. O cheiro de desinfetante tinha sumido. Agora eu sentia cheiro de liberdade. Estou ótima, Hélio. Estou pronta para ir para casa. Eu voltei para minha casa naquele mesmo dia. O silêncio da casa não era mais solitário. Era pacífico. Contratei uma cuidadora, a Joana, uma moça doce que faz faculdade de enfermagem e precisa de emprego. Ela dorme no quarto que era do Lucas. Meu filho tentou ligar várias vezes. Não atendi. O processo corre na justiça. Eles vão responder por tentativa de estelionato e abandono material. Não faço isso por vingança, mas por justiça. E para que eles aprendam, nem que seja na dor, o que é respeito. Hoje, eu cuido das minhas roseiras. Faço meus bolos quando tenho vontade. E todo domingo, Dr. Hélio vem tomar café comigo. Quem sabe? A vida não reserva surpresas boas mesmo depois dos 70? Eu descobri que a gente só envelhece de verdade quando desiste de lutar por si mesma. E eu, meus queridos, estou mais jovem do que nunca. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Eu sei que minha história é dura, mas ela precisava ser contada. Se você se emocionou com a minha virada, se sentiu raiva da traição do meu filho ou satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso é muito importante para mim.
O seu like ajuda o YouTube a mostrar essa história para outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação e precisam abrir os olhos. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais relatos reais de superação e justiça como o meu. A gente posta histórias novas toda semana. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sempre que sair vídeo novo. Assim você não perde nada. Agora eu quero saber de você. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, com seus amigos. E comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você teria perdoado o Roberto e a Patrícia? Ou faria exatamente o que eu fiz? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião. Obrigada por estar aqui, por me emprestar seus ouvidos e seu coração. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês e proteja nossas famílias.